Já. Oi, gente. Espera aí, deixa eu te apresentar. Tá bom. Boa tarde a todos. Como a gente falou na aula passada, hoje a gente está trazendo duas atuais alunas do nosso doutorado, a Elaine Marques e a Ludmila Moreira, que tiveram a experiência de um doutorado sanduíche, uma em Pittsburgh e a outra em New Jersey, tô certa? E elas vão trazer para vocês essa experiência delas. E contamos também, né, gente, com o professor Peter Ludwig, que é o coordenador da pós e também orientador da Elaine. Peter, você quer falar alguma coisa? Só dar as boas-vindas, né, a todos aqui. Fico feliz, né, em ver alunos interessados e estou torcendo para que dê certo para eles também no futuro, para eles conseguirem contar depois as suas próprias experiências aqui para os novos, os outros. Obrigada, Peter. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Elaine, que vai falar, né, Elaine? E depois eu passo para a Ludmila para ela falar das suas experiências. Você pode se apresentar, Elaine? Falar sua linha de pesquisa, seu trabalho, seu mestrado, o que você fizer. A palavra é sua. Obrigada, gente. Obrigada, Júnia. Boa tarde, gente. Meu nome é Elaine e eu sou orientanda do Peter, né, como a Júnia já mencionou, e eu estou na reta final do meu doutorado. Eu fiz um mestrado na UFMG, relacionado a uma análise de confiabilidade, e, de certa forma, eu continuei esse trabalho, mas agora focando na parte experimental e na parte... Estou aceitando aqui os alunos que estão pedindo para entrar. E na parte analítica do material que eu trabalho. Eu vou... Durante a apresentação, daqui a pouco eu vou compartilhar a minha tela, eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa e o que foi, para que vocês entendam, né, o que eu fui fazer lá, o que eu comecei fazendo aqui, o que foi possível fazer. E aí vai ficar melhor ilustrativo, né, porque eu vou trazer a apresentação com as imagens e tal. Mas antes disso, antes de falar exatamente do que é a minha pesquisa, do que eu realizei em Pittsburgh, no Cefet, eu vou começar contando, então, dessa experiência do doutorado, como é que eu pensei nisso, como que eu consegui, eu trabalhei para conseguir isso, porque eu vejo que essa é uma dúvida de muitas pessoas que pensam em fazer um doutorado fora, mas não sabem por onde começar. Até mesmo porque a gente tem um grupo, né, os bolsistas da CAPES, que foram esse ano, a gente tem um grupo de WhatsApp e muitas das vezes alunos que pretendem aplicar entram nesses grupos existentes de anos anteriores para perguntar por onde que eu começo, como é que é isso e aquilo outro. E também no Facebook, se vocês procurarem por grupos relacionados a doutorado sanduíche da CAPES, CNPq, essas dúvidas são recorrentes. Por onde eu começo? Então, por isso que eu acho importante eu mencionar isso primeiro. Então, eu terminei meu mestrado na UFMG, como eu disse, numa parte teórica, uma análise teórica relacionada à confiabilidade que eu fiz. E minha professora, a minha orientadora, Sofia Diniz, ela tem muitos contatos no exterior e ela é uma pessoa que domina bastante a área de confiabilidade, é uma super pesquisadora nessa área, uma das de grande destaque aqui no Brasil, né, na parte de confiabilidade, e eu tive o interesse de tentar um doutorado no exterior. Essa era a ideia inicial. Mas depois surgiu a oportunidade de aplicar para o Cefet e tal, e eu comecei um doutorado aqui, e essa ideia mudou para, então, a possibilidade de um doutorado sanduíche. E eu perguntei a ela quais professores que eu poderia contactar ali relacionado à área, não de confiabilidade, mas à área do material que eu trabalho, que são as barras de fibra de vidro, e eu vou mostrar isso, para que eu pudesse contactar e apresentar a ideia que eu pretendia defender no doutorado, a pesquisa que eu pretendia fazer, desenvolver no doutorado, e para ela poder, então, eu pedi essa ajuda para ela me dar esse caminho. Então, acho que a primeira, se eu fosse
dar uma primeira dica para quem está interessado em procurar, em fazer um doutorado de sanduíche, é contactar, primeiro, descobrir os profissionais ali mais atuantes na sua linha de pesquisa. Isso é facilmente descoberto através da leitura, a partir da leitura de papers. Então, esses autores, né, que desenvolvem pesquisa na linha de pesquisa desejada, eles podem ser contactados, e aí a gente consegue e-mails, contatos desses professores na internet. E a minha primeira abordagem, quando eu contactei esses professores, e foram em média 10 professores que eu contactei, foi apresentando o que eu tinha feito no mestrado, qual que era a minha ideia de pesquisa para o doutorado, e perguntando, né, fazendo convite se eles estariam interessados em contribuir com a minha pesquisa, e que eu tinha a ideia de fazer um doutorado de sanduíche, se eles estavam abertos para isso, para me receber, para me orientar. Na verdade, a orientação não foi uma ideia inicial, mas para me receber, para me dar esse suporte caso eu conseguisse isso. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Então, contactar esses profissionais, descobrir quais são esses profissionais atuantes na sua linha de pesquisa, contactá-los e em busca de uma contribuição para o seu trabalho. Porque mesmo que a gente não tenha certeza, né, no início, eu vou conseguir ou não vou conseguir esse doutorado de sanduíche, eu acho que essa conexão entre um aluno do Brasil e um co-orientador no exterior, ela é muito importante e ela é muito enriquecedora. Então, se tiverem oportunidade de fazer essa ligação, essa ponte, eu acho, é a minha dica, né, a minha sugestão, uma oportunidade muito enriquecedora. Não só para nós como pesquisadores, mas todos os lados ganham nisso. A instituição que a gente estuda, o departamento, né, e nós, claro, como pesquisadores, independente do que a gente pense para o futuro como carreira. Qual carreira seguir, qual linha atuar e tudo mais. Então, esse foi o meu passo inicial. E contactando esses professores, a maioria deles me respondeu de forma positiva, alguns outros não responderam, mas eu não tive nenhuma resposta negativa. E isso foi bem no comecinho do meu doutorado. A ideia da minha pesquisa ainda estava bem crua, eu estava ainda cursando disciplina, eu acho que isso foi no segundo semestre do doutorado. Então, foi bem mesmo no início. E aí, um desses professores, ele se prontificou e já, mesmo sem eu perguntar qual caminho que eu poderia percorrer, ou se a minha ideia era uma ideia que poderia ser explorada, um dos professores, ele já começou a me dar essas coordenadas. Então, ele foi muito proativo e começou a me direcionar e tal. E aí, passado o tempo, eu, junto com o meu orientador, o Peter, a gente resolveu fazer o convite para que ele fosse o meu co-orientador, independente se eu conseguisse ou não doutorado de sanduíche. Então, como eu falei, foi estabelecida essa ligação, mesmo sem eu ter certeza se eu ia conseguir um doutorado de sanduíche, mas que isso foi crucial também para o desenvolvimento da minha pesquisa. Então, baseado nessa conexão que foi feita com o meu co-orientador no exterior, eu fiquei esperando conseguir um doutorado de sanduíche. Então, eu não saberia, ainda naquela altura do campeonato, eu não tinha ideia se eu iria conseguir ou não. A CAPES, e aí como eu comecei a estudar quais as possibilidades. A CAPES era uma dessas possibilidades, e tinha uma outra agência de financiamento da Bolsa de Estudos por Exterior, que eu tentei também, a Fulbright. E eu lembro que a CAPES, para eu ter uma noção do que era necessário para fazer esse doutorado de sanduíche, o que a CAPES exigia e tal nos editais, eu consultei os editais anteriores da CAPES. Então, baseado nessa consulta, eu comecei a me preparar para eu poder aplicar quando eles lançassem o edital de doutorado de sanduíche. O último edital lançado, a partir da minha entrada no doutorado, foi em 2018, no ano que eu entrei. E aí eu fiquei na expectativa de um edital ser lançado em 2019. Não aconteceu.
aí veio a pandemia e aquela história toda, e aí mesmo que eu já tinha ficado sem esperanças de conseguir. Nesse meio tempo, eu também tentei um processo seletivo de doutorado de sanduíche pela Fulbright, mas eu não fui aprovada. É um processo bastante concorrido e tal, mas de qualquer maneira vale a tentativa e valeu a tentativa demais. Mesmo porque até para a gente ter um pouco de experiência de como é que é essa aplicação de conseguir bolsa no exterior, e a Fulbright, ela serviu, mesmo que eu não consegui aprovação, ela serviu para que eu tivesse essa experiência, porque ela foi muito mais meticulosa do que a CAPES, em termos de aplicação. Ou seja, foi muito mais simples aplicar para a CAPES do que aplicar para Fulbright. Foi menos burocrático. E aí eu fiquei nessa expectativa de abrir um edital de doutorado de sanduíche, aí veio a pandemia, etc. e tal, mas para minha surpresa, em 2020 o edital foi lançado. Quando o edital lançou, eu já estava com tudo preparado, já tinha ido em busca da pontuação mínima exigida pela CAPES para que você aplique, né, o TOEFL. Eles aceitavam o IBT, o ITP, enfim. Então, tudo isso eu soube consultando editais passados. Não muda muita coisa de um ano para outro. Então, assim, esse é o caminho, já que se vocês já quiserem se preparar. Parece que a CAPES voltou a ativa em lançar editais anualmente, não sei, não posso afirmar isso, mas pelo menos desde que eu entrei, 2 anos seguidos, a CAPES lançou 2020, 2021, para a galera que deve estar indo agora, agosto, setembro, meio do ano desse ano. Então, quando a CAPES abriu o edital, lançou o edital, eu já estava com tudo encaminhado praticamente, e eu simplesmente apliquei e consegui o doutorado de sanduíche. O apoio do Cefet, do meu orientador, foi fundamental para que a gente tivesse essa oportunidade, e a Ludmila também vai testificar isso, o apoio que o departamento, o Cefet como instituição deu, e o incentivo que o Cefet está dando para a gente ir para o exterior, para estabelecer essa conexão, ter essa experiência, tem sido muito grande. Então, assim, aproveitem mesmo essa oportunidade. Não sei se tem alunos aqui de mestrado, doutorado, acho que sim, né, dos dois, mestrado e doutorado, mas mesmo que vocês nunca tenham pensado nisso e tal, eu sugiro que vocês amadureçam essa ideia para aproveitar essa oportunidade que realmente a instituição está dando, e o incentivo que a instituição está dando para a gente poder ter essa experiência, alargar as fronteiras da pesquisa, né? E isso é muito importante para a nossa carreira como pesquisador, enquanto pesquisadores, né? Então, eu vou falar um pouco do lugar que eu fui, da minha pesquisa, né? E aí eu vou finalizar só com algumas observações que aconteceram comigo lá, e eu acho que eu não sabia, porque eu não ouvi isso de alguém antes, e eu acho que compartilhar isso é importante para que outras pessoas não tenham alguns empecilhos que eu acabei tendo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Alguém? Júnior, alguém pode me falar? Sim, Elaine. Estamos sim, Elaine. Então, eu fui para Pittsburgh, não pelo lugar, não pela universidade, mas por causa do meu orientador no exterior. Então, ele primeiro foi estabelecida essa conexão com o orientador no exterior e, portanto, como ele faz parte da Universidade de Pittsburgh, foi para lá que eu fui. Tem gente que faz essa escolha baseado, às vezes, na universidade de destaque, na sua linha de pesquisa, e aí contacta os professores do departamento daquela universidade e tal. Então, existem alguns caminhos para que essa conexão seja estabelecida. Então, o meu foi esse. Primeiro, por um orientador, e aí, consequentemente, fui para onde ele estava estabelecido. E aí, falando só um pouquinho da cidade, aqui não vou me estender muito, eu fui para Pittsburgh, que é na Pensilvânia, por 6 meses. Esse edital da CAPES é importante falar. Os 2 últimos, o de 2019 e 2020, que eu mencionei, eles teve uma mudança em relação aos editais anteriores, porque eles costumavam dar bolsas de 1 ano, de até 1 ano.
E, a partir desse edital de 2019 que eu participei, eles concederam bolsa de doutorado de sanduíche de 6 meses. Pelo menos a bolsa custeada pela CAPES, o máximo de período foi 6 meses. Então, eu fiquei lá por 6 meses, né, em Pittsburgh. Falando duas curiosidades, ela também é conhecida como Steel City, porque até meados da década de 1960, essa cidade foi o maior polo siderúrgico e o maior produtor de aço do mundo. E também ela é conhecida como Cidade das Pontes, porque ela é a cidade com a maior quantidade de pontes no mundo. Ela tem 446 pontes. E ela é uma cidade cortada por 3 rios, né? Então, é uma explicação aí de por que tanta ponte. E eles têm 2 inclines, que é como se fossem esses bondinhos, aí a foto só de um, em que você consegue ter uma vista muito bonita da cidade por cima, de cima, né? Na verdade. E aí dá para ver o encontro dos 2 rios que eu mencionei, que são 3, na verdade, mas aí dá para a gente ver 2, algumas pontes. A vista de cima, subindo esse incline, você consegue ter uma vista das cidades, uma vista muito bonita da cidade, e a primeira foto uma vista à noite, a outra durante o dia. Duas das 446 pontes que a cidade tem. Estou ilustrando mesmo um pouquinho do que é a cidade. Eu acho que eu não mencionei, aproximadamente 300 mil habitantes, então não é uma Nova York da vida, mas também não é uma cidade de interior. É uma cidade, eu achei muito parecida com Belo Horizonte. Mas agora falando da Universidade de Pittsburgh, para onde eu fui, essas duas fotos para mostrar um pouco da estrutura do laboratório, e nessa primeira foto aqui foi onde eu realizei os ensaios que eu tive para fazer lá. Mas é um laboratório. Foi bem interessante essa experiência de conhecer até mesmo uma estrutura diferente do que a gente vê, por exemplo, ali no laboratório do departamento. Diferente não quer dizer, não estou dizendo que é pior ou melhor, é só simplesmente diferente do que a gente tem ali no Cefet. Então, falando um pouco da minha pesquisa, o que eu fiz lá? Eu fui para analisar. A minha pesquisa de doutorado é uma análise de fissuração e de aderência entre barras de fibras de vidro com concreto. Essas barras de fibra de vidro, e eu não coloquei a imagem aqui. Essas barras de fibra de vidro, elas são barras iguais às barras de aço, ou seja, com a mesma finalidade, porém são barras com fibras de vidro, e a justificativa do uso dessas barras é porque elas são mais resistentes à corrosão do que o aço. E como um problema de corrosão afeta muitas estruturas de concreto armado, daí essas barras surgem como uma alternativa para poder diminuir, minimizar esse problema da corrosão nas estruturas. Então, essa é a minha pesquisa. No Cefet, eu realizei, para ser exata, 20 ensaios de arrancamento. Então, minha pesquisa foi composta de ensaios experimentais, e esses ensaios experimentais foram divididos em ensaios de arrancamento e ensaios de tração de prisma. Então, eu consegui fazer no Cefet 20 ensaios de arrancamento, mas de prisma eu não fiz nenhum, porque a gente estava ali no desenvolvimento desse ensaio, né, que foi um ensaio que nunca foi realizado no Cefet por nenhum outro aluno, então deu um pouquinho de trabalho de pensar em como que isso poderia ser feito, funcionar, né, e tal. Então a gente teve que ir atrás de estrutura e de como montar todo esse ensaio. Então eu gastei muito tempo fazendo isso, né, tentando pensar numa maneira de fazer esse ensaio de prisma, e quando a gente estava quase conseguindo isso, eu cheguei a concretar alguns prismas e tal, aí a pandemia veio, então eu fiquei impossibilitado de continuar. Então, por isso que eu fiz apenas 20 ensaios de arrancamento e que foram no Cefet. E eu fiz 60 ensaios de arrancamento na Universidade de Pittsburgh, então minha amostra foi composta de 80
80 amostras, 80 corpos de prova. Deixa eu só ver uma coisa aqui que as figuras não estão aparecendo. Ah, eu acho que deu um erro aqui. Ai, meu Deus. Eu vou ter que compartilhar de novo, porque a minha apresentação deu um erro nas figuras, não está aparecendo, não sei por quê. Mas pode ser isso. Isso deu na aula passada. Você compartilhou como, Elaine? É tela, só a tela do PowerPoint. Então compartilhe o PowerPoint, se ele tiver no seu desktop aí em algum lugar. Tá, deixa eu achar aqui. Acho que agora deu. Agora deu. Fechei e abri de novo e deu. Então, como eu estava dizendo, 80 corpos de prova. Eu ensaio 80 corpos de prova para o ensaio de arrancamento. E aqui, só para ilustrar essas barras que eu estou mencionando, né? Foram essas barras que eu ensaiei nos ensaios de arrancamento e prisma. Todas são barras de fibras de vidro, como eu disse, com diferentes diâmetros, diferentes conformações superficiais e barras obtidas de diferentes fabricantes. Aqui um pouco ilustrar do que eu fiz, né? E a primeira imagem de ambas as fotos foi das concretagens, né? O que eu fiz no Cefet. E a segunda imagem a segunda imagem dos dois conjuntos de imagens relacionados aos ensaios que eu fiz na Universidade de Pittsburgh, né? Então aí os moldes e a concretagem e tal que eu fiz lá. Aí só uma coisa importante de mencionar, no Cefet, enquanto eu estava no Cefet, eu tive que dimensionar o concreto, e eu com um grupo de pessoas que me ajudou, que, nossa, eu sou super grata a essas pessoas, que sem eles não conseguiriam fazer as concretagens aqui. A gente fez o concreto mesmo, colocou na betoneira brita, areia, cimento e tal, e concretamos. Até esse trabalho limita um pouco a quantidade de corpos de prova que eu poderia fazer, mesmo que eu fizesse todos os meus ensaios aqui. Então, fui com essa ideia em Pittsburgh. Falei, poxa, então deve ter uma betoneira lá, eu vou ter que fazer o concreto e tal. E não, para minha surpresa, eu não tive que fazer nada disso. Parou um caminhão, estacionou um caminhão fora da universidade, colocou os mangotes e tal, e o concreto chegou bonitinho para os moldes. Então, foi um volume de concreto muito grande. Eu concretei todos os corpos de prova no mesmo dia, então foi muito concreto, foi um super trabalho, mas assim, valeu a pena demais, eu gosto muito do que eu faço. Mas é um trabalho que, meu Deus do céu. E aí os ensaios, só o setup dos ensaios de arrancamento que eu desenvolvi aqui no Cefet, lá no nosso laboratório do Departamento de Engenharia Civil, e na Universidade de Pittsburgh, muito similares, isso para o ensaio de arrancamento. E relacionado aos ensaios de tração de prisma, a gente concretou 12 corpos de prova, e todos eles, como eu falei, na Universidade de Pittsburgh. É um ensaio mais trabalhoso, o corpo de prova é um pouco maior, um pouco não, é bem grande os corpos de prova, então dá um pouco de trabalho esse ensaio do início ao fim, desde a concretagem até o ensaio. Aí algumas imagens dos moldes desses prismas, então foram 6 prismas com um comprimento de quase 2 metros, para ser exato, 1,90 m, e 6 prismas com um comprimento de quase 3 metros, né, 2,80 m.
Então, é bastante concreto, foi muito concreto. E as barras no meio dos moldes, aí concretou, a gente esperou curar e tal. E aqui o setup dos ensaios de tração de prisma, né? Então, esses prismas foram colocados numa viga como apoio, e aí a gente realizou todo o ensaio. Então, até aí pelas dimensões, como eu falei, para manusear esses prismas é um pouco trabalhoso, para que nenhuma influência de deformação, de carga, aconteça nos prismas, para que isso não interfira, né, no comportamento deles durante o ensaio, ou então para não causar nenhuma fissura antes mesmo de ensaiar esses prismas. Então, foi isso da apresentação que eu tinha e que, basicamente, eu fiz lá de forma resumida e objetiva. E aí, só alguns últimos pontos que eu gostaria de destacar aqui da minha estadia em Pittsburgh, no meu doutorado de sanduíche. Eu fui com a ideia de ficar 6 meses. Antes de ir para lá, eu não tinha pensado na possibilidade de estender a minha estadia lá. E estando lá é que isso veio à mente, né? Na verdade, conversando com o Peter, o meu orientador de lá, né? De ficar mais um período lá. E para isso eu precisava de três avais, vamos dizer assim. O do Cefet, o apoio financeiro do Cefet, porque pela CAPES isso não é possível. O aval da CAPES, porque mesmo que eles não custeiem o período adicional que você almeja ficar, eles têm que autorizar que essa extensão do seu doutorado de sanduíche, e a universidade que você está também precisa fornecer ou autorizar, enfim, um documento para que isso seja possível. Então, diante desses 3 cenários, o Cefet, como eu falei, foi a parte mais fácil de todo esse processo, foi o aval do Cefet, o apoio financeiro que eu recebi do Cefet. Então, eu já falei que não é baba novo nem nada, mas eu sou muito grata na pessoa do Peter, na pessoa do Conrado e o Cefet, obviamente, por tudo que eles fizeram, né, para que isso fosse possível e tal, esse apoio financeiro ali dado na verdade, concedido, né, para que eu ficasse mais os 6 meses. Então, isso foi muito tranquilo para eu conseguir. A CAPES, aí tem todo um processo burocrático, você tem que entrar no sistema da CAPES, submeter um monte de documento, a justificativa e tal, mas não é nada assim que corra o risco de ser negado, né? Então, eu não me preocupei com essa parte. Porém, eu tive um problema com a universidade, com o documento que eles me emitiram, que é um documento que qualquer pessoa que vai estudar no exterior precisa para que você consiga o visto e consiga viajar, que é um documento, ele chama DS 2019. Nesse documento, tem uma categoria lá de visto, isso a faculdade emite assim que seu professor, né, que você é aprovado ali pela universidade para que você vai fazer o doutorado de sanduíche, eles emitem esse documento, há pouco tempo eu soube que é um documento bem caro para a universidade, cerca de $3.000, que a universidade desembolsa para emitir esse documento para o aluno, e é isso que te legaliza no país. Esse documento, óbvio, você tem que tirar o visto e tal, mas esse documento que te dá o respaldo de que você está legal ali nos Estados Unidos, estou falando de Estados Unidos, tá? Só enfatizando. E nesse documento tem uma categoria lá que se enquadra a sua pesquisa. Como eu falei, eles perguntam qual que é a data que você almeja ficar. E eu coloquei que eram 6 meses, né? Porque era isso que eu tinha em mente, não pensei que poderia ser mais. E eles também não me perguntaram se não teria possibilidade de eu ficar um pouco mais do período que eu tinha falado. Esse documento foi emitido como Short Term Student, ou Short Term Research Scholar, alguma coisa assim. É pesquisadora de curto prazo. E esse tipo de categoria que aparece no documento é uma categoria que não te dá direito a estender aquele documento por qualquer período que seja. O máximo
período aplicado para essa categoria de visto são 6 meses. Você pode ir com esse formulário no consulado, tentar tirar um visto de 1 ano, e eles podem te conceder um visto de 1 ano, 1 ano e meio, seja o que for, mas você fica legal no país, respaldada ali pela universidade durante o período que fala no DS. Então, é ele que manda, vamos dizer assim, o período que você pode ficar legal no país. Então, esse documento eu recebi da universidade, e nessa questão de eu ficar mais os 6 meses, por política da universidade, aqui eu não vou entrar em detalhe e tal, mas isso não é uma regra geral, foi na universidade que eu estava. Eles não quiseram emitir outro documento com essa mesma categoria. Então, se eles não puderam, não quiseram, enfim, emitir esse documento, então não há nada que eu pudesse fazer para ficar mais um período que eu almejei ficar. Então, eu retornei por causa desse empecilho. Então, só uma observação, pode ser que isso não fique muito claro, porque às vezes quem está pensando em ir não pode não saber ainda desses detalhes, mas fica um alerta que quando vocês forem, se tiverem a oportunidade, se vocês pensarem, ou mesmo que essa possibilidade exista, e vocês ficarem um período a mais do que a CAPES concede, que são 6 meses, pergunte para o departamento, deixe claro isso para o departamento, para que quando vocês receberem esse documento e vocês resolvam ficar mais um período, seja 2 meses ou 6 meses, enfim, o período que for, vocês não tenham esse problema, esse empecilho, porque como a universidade é o nosso sponsor, é eles que nos respaldam ali nos Estados Unidos e respondem pela nossa estadia, vamos dizer assim, ali, esse documento, ele é muito importante para que a gente consiga, né, ficar ali no país o período de extensão, se for o caso, pensado. Então, é isso que eu ia falar, que eu acho que é o ponto assim, que eu achei mais importante assim, de tudo que aconteceu. Mas também, como eu disse, isso foi um caso específico da universidade que eu estava. Isso não é uma regra geral. Eu conheço pessoas da CAPES com essa mesma categoria de documento, em que o Departamento Internacional emitiu um outro DS short term para a pessoa continuar a ficar lá mais um período, mas a pessoa precisou deixar o país e entrar de novo. Outra universidade já não exigiu que a pessoa saísse do país, mas simplesmente deu um outro documento. Então, é algo a ser pesquisado e perguntado na universidade que vocês almejam, no departamento internacional, na verdade, para que esses impasses não aconteçam, né? E às vezes ali a gente acaba não conseguindo algo que a gente planejou e tal. E isso é importante para a gente, porque se eu ficasse ali mais 6 meses, eu teria a oportunidade de participar de outros projetos que eu já tinha começado a participar e, de fato, finalizar a minha pesquisa toda lá e voltar somente para poder defender, né? Então, e a experiência, né, também. 6 meses passa muito rápido. Então, é isso. Obrigada, Elaine. Eu vou abrir agora para a Ludmila. Ludmila, eu vou colocar você e no final a gente abre para as perguntas. Eu acho melhor assim, porque aí junta todas as dúvidas, tá? Ludmila, estou te tornando uma apresentadora. Tá bom. Obrigada, Elaine. Beijo grande. Depois eu abro para você de novo. Então tá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ludmila. Eu faço doutorado no Cefet. Eu fiz o mestrado também no Cefet. A minha área de concentração ela é em hidráulica, mais especificamente na hidráulica um pouco preocupada com peixes, assim. Então, o que eu estou tentando estudar é como que as características do escoamento elas afetam o comportamento de peixes. E eu vou apresentar um pouquinho, vou falar bem pouco assim da minha experiência mesmo. Primeiramente, eu vou falar um pouco do processo. Eu tentei fazer o processo de um jeito, um passo a passo do que seria esse processo
do PDSE da CAPES, que é o Programa de Doutorado de Sanduíche no Exterior. E eu vou falar só um tiquinho da minha pesquisa, mas acho que eu vou focar um pouquinho mais nesse processo. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação? Sim, Ludmila. Sim? Então tá. Então tá, como que é o processo do PDSE? Vocês estão vendo essa figura? De um organograma? Estamos sim, Ludmila. Então tá, obrigada. Primeiramente, igual a Elaine falou, você tem que contatar o seu orientador estrangeiro, você tem que apresentar seu trabalho para ele. No meu caso, a minha experiência foi um pouco mais simples que a Elaine, porque eu já estou muito dentro da área que a Ercília trabalha, mas é muito parecido com o que a Ercília fez no pós-doc dela. Então, assim, a minha orientadora acabou sendo a orientadora da minha orientadora, né? Quando ela fez o pós-doutorado. Então, foi um pouco mais fácil entrar em contato com ela. Isso é um dos primeiros passos. E outra coisa importante de fazer também é o TOEFL. Por quê? O TOEFL, o resultado dele, às vezes, demora um pouco para você saber. E o agendamento dele também ele é meio chato. E o TOEFL ele é um exame de proficiência de inglês, que a sua universidade, com certeza, ela vai pedir isso. E a CAPES pede também. No caso, a CAPES ela pede o ITP, então você pode fazer só esse teste assim, mas eu acho que, por exemplo, o Fulbright que a Elaine fez, acho que precisava de um TOEFL mais elaborado, que você faz teste de escrita e de fala, né? Mas o que a CAPES pede do TOEFL é aquele mais simples, que é mais a questão de compreensão de texto e de audição mesmo. Quando a CAPES abre o edital, depois disso você tem um processo seletivo interno no Cefet. Nesse processo seletivo interno do Cefet, você vai ter uma documentação que é bem parecida com a documentação que você vai ter que enviar para a CAPES. Você vai ter um projeto do que você vai fazer no exterior, você vai precisar da carta do seu orientador estrangeiro e da carta do seu orientador. Eu não lembro, eu acho que o resultado do TOEFL não entra nessa parte, mas são documentos bem parecidos que você vai ter que entregar para a CAPES. O Cefet aprovando o seu projeto, a sua inscrição, você vai ser encaminhado para fazer a inscrição na CAPES. E quando você faz a inscrição na CAPES, você vai entregar todos os documentos que tem no edital. Depois disso, eles demoram algum tempo para fazer a homologação dessa documentação sua, eles vão fazer uma análise disso. Então, eles homologam a sua candidatura, o seu processo do doutorado de sanduíche. E nesse tempo aqui eu coloquei passaporte, para quem não tem, assim como um prazo máximo para você fazer um passaporte, porque demora algum tempo ainda para você pegar o passaporte, então não deixe isso muito para fazer muito depois. E o passaporte ele vale 10 anos também, então não joga muito para cima da hora, não. Depois, a CAPES ela emite uma carta de concessão. O que é essa carta de concessão? Essa carta de concessão é uma carta que vai falar para a instituição estrangeira que a CAPES vai estar financiando você. Então, ela vai ter os valores que você vai receber da CAPES e o tempo que você vai receber. Depois disso, você manda essa carta de concessão para a universidade, juntamente com o seu passaporte e o seu exame de proficiência, que foram as 3 coisas que me pediram, não pediram mais do que isso. Acho que a Elaine tinha me falado que eles pediram a comprovação de renda dela com extrato bancário dela e da mãe dela, porque a universidade ela quer saber se você consegue se bancar nesse tempo no exterior. Aí, a universidade ela faz a SDS 2019, que é o formulário necessário para você conseguir seu visto J1. E, assim, esse formulário do DS 2019, eles olham o tempo todo, assim. Quando você chega nos Estados Unidos, você mostra na universidade, você mostra para tirar o visto. Então, eles olham isso o tempo todo.
E você só pode tirar o visto depois de receber esse documento da universidade. Aí é uma coisa interessante, esse documento ele vem pelo correio, ele não é virtual, não. Então tem esse tempo também para receber esse documento. Aí depois disso, é interessante você começar a olhar algumas coisas para sua estadia lá nos Estados Unidos mesmo, ou no outro país que você for. No caso, a CAPES, ela exige que você faça um seguro de saúde. Mas esse seguro de saúde aqui, ele é mais um seguro de viagem, na realidade, que é um seguro que vai te garantir tratamento de algumas doenças no exterior, mas também se você precisar ser indenizado, se sofreu algum acidente, se algum parente seu tiver que te acompanhar para cuidados médicos lá, se tiver que trazer seu corpo, infelizmente é uma coisa que pode acontecer. Então, a CAPES, ela exige esse seguro de saúde, que é meio que um seguro de viagem, na realidade. Então, você tem que fazer isso e ele tem que cobrir do primeiro ao último dia que você estiver nos Estados Unidos. E é uma coisa que é complicado demais de você fazer depois que você viajou. Então, você tem que resolver isso antes de ir para os Estados Unidos. O outro país que você vai. Outra coisa também, questão de comprar passagem. É importante você comprar passagem depois de ter tirado o visto, porque senão você pode perder dinheiro. Moradia também. Em relação à moradia, uma coisa que eu acho bem interessante é você olhar a localização. Se você puder cozinhar e usar lavanderia na sua moradia, você vai economizar muito dinheiro. E é interessante você ver se o lugar que você vai tem transporte público, que é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos não é todo lugar que tem. Lá em Iowa City tinha, mas eu tenho uma irmã que mora em Oklahoma, eu fui visitar nela e na cidade dela não tinha transporte público. Então, assim, é uma coisa importante de olhar. Outra coisa importante de resolver aqui no Brasil é a questão bancária, você aumentar seus limites do banco para fazer as transferências do dinheiro, porque a CAPES ela vai te pagar em real. Então, você vai ter que transferir, comprar dólares de alguma forma, sabe? Então, é bom você estar com seus limites maiores. Outra questão também, você foi para outro país, então a CAPES, para saber que você chegou lá, ela vai te exigir algumas documentações. O bilhete de chegada, a passagem de viagem, o seu passaporte, uma foto do seu passaporte carimbado, e ela pede esse seguro-saúde, ela pede esse comprovante aqui, ó. E outra coisa importante, a CAPES ela tem uma tolerância de uns 15 dias para você ir para o país. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive alguns problemas com o instituto lá, então eu tive que fazer as coisas nos 45 do segundo tempo. Então, eu fui para os Estados Unidos no dia 13 de dezembro. Se eu não conseguisse chegar lá até o dia 15, eu ia perder metade de um mês de bolsa. Então, a CAPES tem uma tolerânciazinha assim, mas você tenta respeitar isso, porque se você perder metade de um mês de bolsa, a situação fica apertada, que o custo de vida lá também está um pouco maior do que ele era antigamente. Assim. Depois, quando você volta do Brasil, a CAPES ela te pede uma documentação de retorno, que é uma carta do seu orientador no Brasil e do seu orientador no exterior falando que você cumpriu suas atividades, você faz um relatório aqui também. E também tem os bilhetes de chegada. Você pega um documento na Receita Federal para comprovar que chegou aqui no Brasil e você manda também a ata de defesa quando você terminar de defender. Em relação à bolsa, eu até chequei os valores aqui para ver se atualizou alguma coisa, mas não atualizou nada. Você recebe um auxílio para o seguro-saúde de $90. A bolsa aqui, eles colocam o valor referente em dólar, mas aí esse dinheiro vai ser pago em reais conforme a cotação do dia de depósito. Você vai receber, no caso meu e da Elaine, acho que por causa da pandemia eles fizeram o tempo de doutorado de sanduíche menor.
Mas eu já vi no edital novo aqui que é de 6 a 10 meses. Então, no caso, seriam de 6 a 10 parcelas. Você recebe uma mensalidade de $1.300 e tem algumas cidades que é importante você olhar que o custo de vida ele é maior. Então, você pode receber a mensalidade um pouquinho maior também. Você recebe um auxílio instalação e um auxílio viagem, que é uma parcela só. No meu caso, eu recebi o auxílio instalação, auxílio viagem e 2 meses antes de viajar, que é um dinheiro já para você conseguir comprar essa passagem e essas coisas. Falar um pouquinho sobre o meu projeto. Eu trabalho tentando associar comportamento de peixe a características hidráulicas. Essa foto aqui é do local que eu tenho feito as simulações, que é o Rio São Francisco Jusante, da usina de Três Marias. É um trecho de mais ou menos 3 quilômetros. Vocês terem uma noção, normalmente esses trabalhos com simulação tridimensional eles são 200 metros, 300 metros. Então, é um trecho bem grande. E por isso a gente tem um alto custo computacional. A instituição onde que eu fui é a Universidade de Iowa. Eu vou beber um copo d'água, só um momento. A Universidade de Iowa. Esse daqui é o laboratório de hidráulica Stanley. Ele é bastante antigo, ele foi criado em 1920. E ele é uma referência mundial no estudo de mecânica dos fluidos. É um laboratório bastante importante, assim. Ele tem parcerias com o Exército, com a indústria e com o meio ambiente. Com o Exército e a indústria. E ele tem se dedicado bastante às questões ambientais recentemente. Esse daqui é o site da Universidade de Iowa. Aqui é a visão da ponte que a gente tem perto do laboratório. Daqui é uma visão da cidade, para vocês verem, é uma cidade assim, bem pequenininha. São quase 68 mil habitantes aqui. É menor que a cidade de Sabará, que é onde eu vivo aqui no Brasil. Ela foi a primeira capital de Iowa. Só que eles mudaram porque não é uma região muito central. E ela tem 1/5 do tamanho de Belo Horizonte. Então, é uma cidade bastante pequenininha, assim, mas é bem agradável. Um dos grandes atrativos assim, da universidade, além de ser uma referência na pesquisa de dinâmicas dos fluidos, para mim foi a questão do equipamento que eles têm lá. Que eles têm um cluster assim, de alta performance, um computador de alta performance, que ele tem 10.640 núcleos de processamento, então, assim, isso é muita coisa. A conexão interna entre os computadores e o cluster é de 10 GB. E o armazenamento por usuário, quando eu estava usando lá, era 1 tera por usuário. Para vocês terem uma noção, 1 tera por usuário, eu consegui encher meu armazenamento umas 2 vezes quando eu estava lá. Essa daqui é a Marcela Politano. Ela foi minha co-orientadora no estrangeiro. Ela trabalhou 18 anos na Universidade de Iowa e agora ela está no Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos. Então, assim, eu estava em Iowa e minha orientadora estava remota, lá nos Estados Unidos também. Ela é especializada em modelos numéricos hidrodinâmicos, qualidade de águas em rios, canais de fuga, reservatórios e passagem para peixes. Então, é bem dentro do que eu estou estudando mesmo.
Eu tinha feito uma pesquisada para a CAPES, porque a CAPES ela pede para você colocar o currículo do seu orientador no estrangeiro também. Então, ela tem 23 publicações no Web of Science e o Age Index dela é 11. E ela tem um total de 438 citações. É bastante publicação e bastante citação na área dela. Qual que é a importância da internacionalização? Assim, primeiramente, é o currículo da gente. Isso faz muito bem para o seu currículo, no processo seletivo e tudo mais. Outra questão é o networking. Tanto para você ter algum contato no exterior, mas também para a universidade. No meu caso, já tinha um acordo entre o Cefet e a Universidade de Iowa. Mas, por exemplo, no caso da Elaine, ela acabou abrindo uma porta nova para o Cefet, né? E pode ser feito um acordo para facilitar a entrada de estudantes na universidade de lá também, né? Outra questão também é a melhoria da qualidade dos trabalhos. Como a Elaine falou, o orientador dela é uma pessoa que ela tinha visto em muitas publicações. A Marcela também é uma pessoa que fez muitas publicações, está sempre publicando em revistas boas, de nível bom e tudo mais. Então, assim, isso acaba melhorando a qualidade dos trabalhos e o orientador estrangeiro, ele normalmente acaba sendo um pouco mais exigente em relação ao que você deve fazer, então acaba melhorando bastante a qualidade do seu trabalho. Outra coisa interessante é que isso contribui para melhorar a avaliação do programa aqui do Cefet. Então, o Cefet tem tentado, sempre que possível, aumentar o número de vagas assim, para o exterior, para esses intercâmbios. Eu lembro que, quando começou esse processo, estavam até analisando a possibilidade do Cefet mesmo bancar uma bolsa lá no exterior, mas acabou que, com todos esses cortes de verba que a gente tem vivido, não deu. Mas, felizmente, acabou tendo remanejamento e conseguiram mais uma bolsa da CAPES. Então, conseguimos ir eu e a Elaine no mesmo período, assim, né? Esse link aqui e esse QR Code, eles são da Secretaria de Relações Internacionais do Cefet, que ela acaba tendo bastante informação sobre essa questão de internacionalização. Quando tem, eu não posso garantir se tem, eu estou achando que não tem mais edital de TOEFL, costuma sair no SRI, e costuma ter algumas informações interessantes sobre cursos de idiomas. Eu entrei no site lá hoje só para dar uma olhada lá e tinha até dia 18 agora tem inscrição para uma palestra sobre o TOEFL também. Então é bem interessante. Quem quer saber como é que funciona o teste pode escrever na palestra. É um site muito bom para quem está interessado em viajar para o exterior, para ficar por dentro. Obrigada, gente. É isso. Obrigada, Ludmila. Obrigada, Elaine. Agora eu vou abrir as perguntas dos convidados. Por gentileza, quem tiver alguma dúvida, levante a mão aí no chat, que eu vou chamando por ordem. Espera aí, 5. Nossa, tem um tanto de mão levantada. Jesus, agora nem sei quem levantou. Deus. Henrique levantou primeiro ou Guilherme? Henrique, primeiro. Henrique. Tá ótimo. Pessoal, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro as palestras, né? Foi bastante interessante. Eu tenho interesse na mobilidade internacional, tanto por um doutorado posterior, mas quanto para o mestrado. E aí eu queria ver a opinião de vocês referente a duas questões. A primeira no mestrado, se surgir oportunidade, principalmente por conta do próprio Cefet, vocês recomendam uma parte extremamente mais prática de experimentos, porque o tempo é mais curto, não é? E aí, como é que funcionaria isso dentro da universidade lá fora?
E a segunda pergunta é referente à questão do próprio edital da CAPES. Eu dei uma olhada aqui e eles aceitam também os exames Cambridge. Eu tenho Cambridge B2, e aí pela CAPES tudo bem. A minha dúvida seria em relação à universidade lá de fora, se eles têm alguma restrição referente a essa proficiência, a esse exame, se eles aceitam mais o TOEFL ou o IELTS, se vocês têm alguma orientação quanto a isso também. Essa questão do inglês, eu lembro que na época que eu comecei, eu fiquei nessa dúvida também, porque lá em IELTS eles pediam um TOEFL, só que era só aquele TOEFL do exame mais completo. E eu conversei com a Ercília, ela falou comigo o seguinte, olha, o que conta, como é a CAPES que vai te financiar, vai contar o que a CAPES está pedindo, não o que a instituição quer. Isso aí seria uma coisa, por exemplo, se você fosse de algum outro meio, entendeu? Você está indo pela CAPES, então você vai pela exigência dela. Ah, ok. Entendi. Exatamente. E também, se você souber a universidade que você vai, você pode olhar no site da universidade qual que é o exame que eles aceitam também. Mas como a Ludmila falou, eu também não tive esse problema. Na Universidade de Pittsburgh, eu fiz o TOEFL, ITP. O ITP, ele é mais simples, você não tem teste de speak, você não tem a parte de speaking. Então, é um teste bem mais barato também do que o IBT. E aí eu fiz esse teste porque a CAPES aceitava esse teste. Quando a universidade me enviou um e-mail solicitando a minha proficiência no idioma, eles colocaram lá quais testes eles aceitavam e não estava entre eles o TOEFL que eu tinha feito, o ITP. Mas eu, sem problema nenhum, enviei o TOEFL, olha, esse foi o TOEFL que eu fiz, porque era uma exigência do edital que eu concorri e tal, eles não demonstraram nenhuma objeção. Então, eu acredito que esse problema, normalmente, igual a Ludmila falou, como a CAPES que está financiando, não acredito que seja um problema, não. Agora, em relação à sua outra pergunta, essa questão de o que fazer, eu acho que isso tem que ser alinhado com o seu orientador no exterior, entendeu? É meio difícil falar, isso depende de área. Claro, do tempo também que você pretende ficar no exterior e com aquilo que vai ser possível ser feito. Então, acho que isso é bem particular mesmo da sua pesquisa, do seu orientador daqui, do exterior. Tá ótimo. Obrigado. Pronto, Henrique. O próximo eu acho que era o Guilherme. Guilherme. Uai, cadê o Guilherme? Sumiu. Guilherme, você estava com a mão levantada, Guilherme? Quem mais, gente? Eu estou vendo mais ninguém com mão levantada. Diego. Olá, pessoal. Boa tarde. Ludmila, Elaine. Obrigado pelas informações compartilhadas aqui conosco. Ainda falando sobre o idioma, mesmo que peça, né, a proficiência, eu queria saber, assim, como que foi a adaptação lá, né, em conversa, assim, com o orientador, com o pessoal da faculdade. Foi um pouco diferente, porque, assim, às vezes você, por mais que entenda bem, né, a conversação no dia a dia ali é um pouco diferente, né? É diferente de uma aula, por exemplo, porque lá todo dia a dia, né, todo cotidiano vai ser em inglês, né? Justamente, eu esqueci de mencionar, mas é um super desafio essa questão da adaptação com o idioma. E eu, depois dessa experiência, eu costumo dizer que quem que fala inglês fluentemente estando no Brasil, sei lá, acho que dá um pouco para desconfiar, porque eu me considerava uma pessoa que falava fluentemente, entendia estando aqui no Brasil, mas aí você vai para o exterior, você lida com pessoas de diferentes sotaques. É uma outra maneira de conversar o inglês, igual você disse, não é numa aula de inglês, conversação, então é totalmente diferente, está ali vivendo, imerso no idioma. Aí você
Opa, peraí, eu acho que não era bem assim, eu não acho que eu sou tão fluente assim, mas é porque é uma questão de adaptação e tal, e é normal a gente passar por isso, do idioma que a gente não domina, já que a gente mora no Brasil e se fala português. Então, é um desafio, sim, no começo. A maioria dos bolsistas, quando a gente compartilhava lá no grupo e tal, e falava das dificuldades que estavam enfrentando no exterior, o idioma era a principal dificuldade, mesmo para pessoas que se consideravam fluentes aqui, que dão aula até em escolas de aula de inglês e tal, mas é realmente um desafio enfrentado pela maioria dos bolsistas, mas que com o tempo ali, a experiência, isso é rapidamente transpassado. Então, ali, sei lá, isso varia, né, de pessoa para pessoa, cada pessoa tem uma maneira de se adaptar aos desafios, às novas fases, mas, de certa forma, não é algo duradouro, não. Isso que eu tenho observado pela minha experiência e pelas experiências relatadas dos outros bolsistas também. Talvez um mês de adaptação, 2, não sei, né, Ludmila? Você ficou lá 3 meses, você pode falar. E 4, né? Mas assim, você tem que ter um pouco de coragem, assim, um pouco de perder a vergonha de errar. Porque você vai falar coisa errada mesmo. Tem coisa que é nossa de pronunciar. Que depois você fala, nossa, eu tô pronunciando isso errado toda hora. O jeito que a gente termina as palavras, assim. Mas, assim, as pessoas, de um modo geral, elas tinham paciência também, assim, sabe? Onde você estava, né? Onde eu estava, eu senti que elas tinham paciência. Pouca gente você via. Assim, a máscara também, acho que atrapalhou bastante, né? Porque você não consegue ver a boca das pessoas. Eu falo muito para dentro, é um erro meu, assim, então, de pronúncia. E você falou de sotaques, a minha co-orientadora, ela é argentina, então eu estava escutando um inglês com sotaque argentino, que era bem difícil de entender, mas aos trancos e barrancos, eu gravava um pouco as coisas que ela falava para depois ir entendendo melhor, mas estava dando certo, assim. É difícil, mas não é impossível, sabe? E junto com esse desafiador, mas passa. É bem desafiador, mas passa. Mas passa. E também, junto com esse desafio do idioma, também tem a questão de estar ali longe da sua família, de amigos, isso pesa muito na experiência. Então, assim, é igual a Ludmila falou, tem que realmente ter muita coragem e aguentar firme. Fácil não é, realmente é uma coisa, é uma experiência muito desafiadora e eu classificaria como difícil, mas totalmente possível. Certinho, obrigado, viu, por compartilhar a experiência com a gente. Obrigada. Obrigada. Agora, Guilherme. Obrigada, Diego. Guilherme, por gentileza. Guilherme, você está aí, Guilherme? Gente, Guilherme, eu chamo, Guilherme some. Antes do Guilherme, tem mais alguém? Eduarda, Karine, Leonardo, Maiara, Bruno. Guilherme some, ele levanta a mão. Ah, apareceu Maiara. Eu sabia que Maiara ia aparecer. Maiara, você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Eliane. Só um adentro. No meu mestrado eu não pude fazer, sou aluno especial do doutorado. No meu mestrado eu não pude fazer a graduação, o mestrado sanduíche, mas eu quero tentar no doutorado. E um dos pontos que alguém comentou em questão do inglês é igual a gente tem que pensar aqui. Não sei qual das duas falaram, né? A gente não pode ter vergonha de perguntar, de falar. Por quê? Quando eles vêm aqui para o Brasil, eles não têm vergonha de não saber toda a concordância do nosso idioma e tal. Aí eu falo assim, gente, é a mesma coisa. O não, a gente fala assim, o não a gente já tem e tal. Claro, né?
alguns estrangeiros é mais fácil, igual meus amigos árabes. Era super entendível o inglês deles, mas se, né, dependendo, né, o nativo, se ele não quiser que você não entenda o inglês dele, você não vai entender. Mesma coisa da gente aqui. Se a gente quiser que ele não entenda o nosso português, eles não vão entender. Mas é isso, é a gente arriscar, aproveitar, com certeza. Acho que deve ter sido também as melhores experiências da vida de vocês. E isso, dá saudade da família. Nada se compara ao brasileiro, gente. A gente é muito aberto. E o mineiro, então, não sei se vocês duas são mineiras, e o mineiro também. Então, dá saudade, mas é uma experiência incrível. Eu acho que vale todo mundo tentar. Com certeza. Obrigada, Maiara. Mais alguém? Guilherme levantou, saiu, levantou, saiu. A gente pode encerrar. Leonardo, nada. Eduardo, Eduarda. Apareceu o Leonardo. Ai, Leonardo, hoje você não apareceu, eu já estava achando estranho. Você estava preocupado, né? Já estava preocupado. Não, Júlia, na verdade, é só parabenizar a Ludmila e a Elaine aí, porque eu acho que com certeza foi uma experiência incrível. Eu estava aqui quietinho escutando e realmente isso agregou muito para elas como experiência pessoal, né, e acadêmica, e com certeza também trouxe, isso traz também créditos para o Cefet, né? Então acho que isso é fundamental, a gente valorizar a instituição que a gente está estudando. Eu acho isso fantástico. E até que eu conheci a Elaine, né? Elaine, se me desculpa, a gente está perdendo uma conversa aí. É verdade. A Elaine, a tese de doutorado dela é um assunto que chegou em mim, até conversei com o Peter uma vez, eu tinha curiosidade, né, Júnior, que você sabe que eu sou muito curioso e fiquei interessado pelo assunto que ela estava pesquisando e ficamos e agendaram uma conversa. Na verdade, o erro é meu, eu que acabei nunca conseguindo ir no Cefet aí dentro do horário que ela podia, ela estava escrevendo a tese dela. Assim que ela ainda tem uma conversa pendente, de novo, parabéns para você e para a Ludmila aí. E que bom que vocês estão agregando esse valor na vida acadêmica de vocês, vida profissional, e trazendo esses créditos aí também para o Cefet, né? Parabéns aí para vocês. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Leonardo. Mais alguém, gente? Eduarda, Guilherme? Podemos encerrar? Porque eu vou encerrar aqui. Peter? Presente. Estou perguntando se você quer falar alguma coisa. Bom, se puder, sim, assim... Claro que pode, Peter. Você é o coordenador do PPGEC. Além disso, é orientador da Elaine. Tá bom, obrigado, gente. Elaine e Ludmila, eu adorei, né, essa palestrinha aqui, né, foi muito bom. Eu espero realmente que despertou o interesse que já deve existir lá entre os ouvintes, né? Assim, infelizmente esse ano não deu para mandar ninguém para fora, né? Mas a partir do ano que vem, né, vocês já podem se planejar, né? Quem está chegando lá nessa fase, né, do doutorado, né, que assim, início do ano, né, gente, que costuma ser lançado o edital da CAPES, mas assim, como o Cefet também está reconhecendo a importância desses intercâmbios, né, tem previsão de que o Cefet, com próprias verbas, né, vai ampliar essas oportunidades, né? Então, colocar mais programas de doutorado sanduíche e, inclusive, implementar, né, o que acho que foi o Henrique que mencionou aqui, possibilidade para os alunos de doutorado. De mestrado, né? Mestrado, desculpe, sim. Isso, obrigado. Onde, sim, realmente a coisa está mais apertada, é muito mais difícil conciliar
tem que ter um muito bom planejamento para conseguir. A ideia para o mestrado para períodos um pouquinho mais curtos, tipo 3, 4 meses, que isso talvez fica mais fácil, né, para conciliar com os outros compromissos, né, qualificação, cursar mais disciplinas, né, que ainda tem muitos lá no mestrado. Mas vamos ter oportunidades para o mestrado também. Além, né, de assim, parcerias mais diretas, né, que a gente está torcendo, né, para ser aprovado a nossa parceria com a Alemanha, né, a Fachhochschule München, que era o nome antigo, né, hoje já é Universidade de Ciências Aplicadas, né, onde com frequência, né, a gente vai ter a oportunidade de mandar alunos e receber também, né, que tem o outro lado, né, eu acho que é o que realmente pode mostrar a sustentabilidade desses intercâmbios, né, doutorado sanduíche e eventualmente mestrado sanduíche, né, a nível de pós-graduação, comparando, né, com a Ciências Sem Fronteiras, que acabou sendo encerrado porque não houve nenhum retorno disso, né? Os alunos, muitos brasileiros foram lá mundo afora, mas não teve um resultado diretamente ligado, igual, né, tem aqui no caso de vocês, né, Ludmila e Elaine, né, que realmente tem previsão, né, de publicação conjunta, continuar essa parceria, trazer eventualmente gente de lá de volta para o Brasil, né, atrair gente de fora, não só esse fluxo para ir para fora, mas existir o inverso também. Então, isso seria muito importante. E aqui na pós-graduação, na pesquisa, que isso pode se tornar viável. Tá? Isso, tá? Desculpe por alongar um pouquinho, tá, Júlia? Aula de patologia ao vivo. Sim. Eu gostaria de agradecer demais a Elaine, a Ludmila, por compartilhar a experiência. Eu acho que isso é muito importante para todos, inclusive para mim, para o Peter, porque Estados Unidos não é a União Europeia, não é a Argentina, não é os outros países. Eu acho que isso abre a mente para que todo mundo possa tentar ou ousar, né? É sempre a questão de ousar alguma coisa, de tentar algo novo. E esse ousar é sempre positivo, principalmente numa área acadêmica e de pesquisa, né? Então, eu agradeço a todos, muito obrigada. Ludmila, eu vou salvar aqui e você passa para a sua orientadora. Fala, Peter. Só uma última mensagem, né, para os nossos ouvintes, né, que esses exemplos, né, da Ludmila e da Elaine mostraram que é possível fazer isso, tá? É simplesmente o que precisa, o que você falou, Júnior, essa ousadia, coragem, tá? É o que dizia Guimarães Rosa, né? Que a gente precisa na vida é ter coragem. Gente, abraço a todos. 2 anúncios. A próxima aula vai ser, ainda temos mais 2 palestras com a professora Raquel Martini, eu acho que é a próxima, depois a professora Thaisa, que vai falar nesse conceito de permeabilidade urbana, esse conceito mais de sustentabilidade voltando para as cidades, e depois nós temos as 2 últimas aulas, que já são a apresentação de seminários de vocês. Tá? Eu guardei 2 aulas, porque na pré-apresentação já deu um tempo. Peraí, Karine, eu estava estranhando que você não tinha falado. Fala, Karine. Eu não falei porque eu não tinha entrado, eu estava com problema na internet, eu entrei e estava encerrando. Então fale, Karine. Então, eu estou vendo que você está falando aí sobre a apresentação, eu não apresentei a prévia, não. Não, mas a gente, é porque as palestras estão se alongando.
Mas o dia que der, você quer apresentar hoje, porque aí quem quiser pode ver. Eu posso dispensar Peter, Ludmila e Elaine. Uai, eu posso, só não estou apresentável para aparecer. Se eu não precisar aparecer, eu apresento. Ah, Jesus, começou aquela história. Pode ser assim, gente? Para apresentar e sem aparecer, eu tô prontinha. Agora, se eu tiver que aparecer, eu tenho que arrumar. Tá ruim demais. Tá, mas que eu tava sem internet, na hora que apareceu o que deu, eu vim do jeito que eu tava. Você, quem sabe? Quem sou eu para falar se uma mulher está apresentável ou não, gente? Não, tá ruim mesmo. Tá ruim mesmo, Júnior. Eu vou parar a gravação dessa